E aí, pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, agora falando da excreção, certo? A gente trabalhou aí no tópico anterior sobre a circulação dos seres vivos, mas em conjunto com ele, nós temos também a sequência desse processo que ocorre pela excreção, beleza? É um tópico mais curto, um tópico mais simples, então vai ser bem mais tranquilo essa aula do que com relação à anterior, que tem mais detalhes. Essa também tem algumas coisas, né? Porque ciências, essa parte biológica não deixa de ter nomes, né? Uns nomes diferentes e tal. Mas é mais tranquilo para poder entender, beleza? Vamos lá então. Pessoal, as atividades metabólicas dos seres vivos elas produzem muitas substâncias indesejáveis ou até mesmo tóxicas para o organismo, né? Razão por isso que precisam ser eliminadas. E é pela excreção que essas tais substâncias, assim como o excesso de água, que são eliminadas. E esse processo, o fato delas serem eliminadas, faz com que o nosso corpo, em nosso e o corpo de todos os seres vivos, né, que passam pela excreção, entrem no que nós chamamos de homeostase, né? Que eu coloquei para vocês aí equilíbrio, né? O que significa homeostase? A homeostase ela é a manutenção do equilíbrio dinâmico do organismo, no que refere-se aí à concentração de fluidos e de substâncias dissolvidas. Então é como se ela fizesse mesmo o controle da quantidade de líquidos que nós temos no nosso organismo e da quantidade de líquidos que nós eliminamos. Beleza? Bom, assim como eu fiz na circulação, eu separei em três tópicos. Eu fiz a excreção nos vertebrados, a excreção nos invertebrados e depois nos vegetais e a diferença de excreção e secreção. Beleza? Vamos falar a respeito primeiro da excreção dos vertebrados. Então, pessoal, vamos lá. Os órgãos excretores nos vertebrados, né, os principais órgãos, né, que fazem parte da excreção nos vertebrados são os rins, né? Os rins são estruturas aí de uma grande complexidade, né? E eles têm uma capacitação incrível, né? Que é de filtrar o sangue e remover as excretas, que ele acaba recolhendo em suas células e eliminando em água, certo? Então os rins ele tem essa função de filtrar o nosso sangue, né? Mandar para o organismo o que é bom e o que é ruim, ele junto com essas excretas, misturando-se com a água, vai ser eliminado na forma de urina, tá certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês que existem três tipos de excretas nitrogenadas, né? E aí coloquei amônia, ureia e ácido úrico. O que significa isso? Isso, pessoal, é a concentração de substâncias que a gente pode encontrar na urina de determinados animais ou de excretas, né? Então, a concentração da urina é uma adaptação importante do animal ao ambiente em que ele vive, né? A urina, quando ela é mais diluída, ela tende a ser produzida por animais de ambientes com grande disponibilidade de água. Enquanto que a urina mais concentrada, né, em substâncias nitrogenadas, tende de ser de animais provenientes de ambientes mais secos, né? A maioria dos vertebrados, eles exigem ainda um reservatório de urina, né? Ele conta com um reservatório, que no caso é a bexiga, né? E agora nos anfíbios, répteis e nas aves, existe uma câmara, né? Denominada cloaca, que nós já falamos aí, que inclusive nos animais, nos répteis, nas aves, também está relacionado ao aparelho reprodutor, né? Que acaba recebendo a urina e os resíduos sólidos antes de liberar do corpo. Professor, mas pássaro faz xixi? Não faz, né? É meio pastoso, né? Junto com as fezes, mas está misturado ali toda a excreção, certo? Então, o que eu coloquei aqui?
A amônia é o tipo de excreta que os peixes liberam, né? Ela é super tóxica, né? Então ela precisa estar presente num animal que consiga ter maior diluição, né? Um animal que esteja presente no ambiente aquático. No caso dos mamíferos, é a ureia, que faz parte aí das excretas nitrogenadas. E no caso dos répteis e das aves, é o ácido úrico. Bom, falaremos agora da excreção nos invertebrados. Bom, pessoal, nos invertebrados, a excreção é um processo mais simples que nos vertebrados, né? Então, no caso dos poríferos e dos quinidários, né, no caso das esponjas e águas-vivas, eles não possuem estruturas excretoras. Então, eles acabam liberando suas excretas diretamente para o ambiente por difusão. O que significa difusão? Quer dizer que vai de célula para célula até ser eliminado, como se fosse um passanel. Está liberando as excretas por célula, até chegar no ambiente, certo? Já nos plateumintos, né, que eu coloquei aqui para vocês, e aí os plateumintos são os vermes achatados, então no caso deles entra a planária, quem acaba auxiliando aí a excreção são as células flama, certo? Estas células flamas, elas retiram as excretas e o excesso de água do corpo do animal e os elimina por meio de canais que se abrem na superfície do corpo do animal. Então é como se o animal abrisse vários compartimentos para poder liberar essas excretas graças a essas células flâmulas. Os moluscos, no caso aqui o caramujo que eu desenhei para vocês, eles contam com os nefrídeos, né? Os nefrídeos são estruturas que recolhem as excretas, certo, do corpo do animal e as eliminam para o ambiente por um poro excretor. Faz mais ou menos o que os rins fazem nos vertebrados, certo? Isso também ocorre nos anelídeos, né, que eu coloquei aqui embaixo, devia ter colocado ali junto, né? E no caso dos insetos e dos artrópodes, né, eles contam com chamados túbulos de Malpighi, né? Esse nome Malpighi, ele se deve ao cientista da época que acabou descobrindo essa estrutura presente nos animais, né? O que faz os túbulos de Malpighi? Eles retiram as excretas do sangue do animal, que no caso aí é a hemolinfa, né? E não da cavidade corporal, e acaba eliminando no intestino do animal. Então, as excretas acabam indo para o intestino deste animal, beleza? Bom, falaremos agora da excreção dos vegetais. Bom, nos vegetais, as excretas elas são armazenadas nas próprias células em que são produzidas, formando inclusões aí que acabam adquirindo aspectos diferenciados, né? Como o oxalato de cálcio, que acabam formando aí estruturas sólidas, pontiagudas, como se fossem espinhos, que são as chamadas ráfides ou drusas, certo? Algumas plantas acabam liberando esse tipo de excreta. Mas outras plantas acabam liberando também o látex, né? Que acabam servindo aí, inclusive, de materiais utilizados pelo homem, né? Como a fabricação da borracha. Outras plantas vão liberar substâncias com odor mais forte, né? Outras com teor nutritivo, que no caso vai ser o néctar, né? Outras substâncias que são urticantes, que vão causar alguma irritação ou alergia na pele, né? Então a excreção dos vegetais ela vai variar de acordo com o tipo de vegetal. E uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam e não esqueçam jamais é a diferença de excreção e secreção. Parecem palavras que têm a mesma função, mas na verdade aqui acontecem fatores diferentes. Bom, a excreção ela é simplesmente a eliminação de substâncias. Então, aquela substância que o nosso corpo não precisa mais, né?
é liberado pela corrente sanguínea, passa lá pelos rins, e os rins mandam para a bexiga e é eliminado ali na forma de urina. No caso da secreção, o que acontece? O corpo libera substâncias, mas essas substâncias elas podem ser utilizadas em outras partes do corpo, como por exemplo as glândulas sudoríparas. Elas liberam o suor, né? Só que o suor, ele tem uma função importante no corpo, né? O fato da gente transpirar, da gente suar, a gente não está perdendo só água. O suor, ele faz o controle da temperatura corporal, certo? Então, neste caso, é uma secreção, pois a gente acaba liberando uma substância, mas essa substância acaba servindo de auxílio de outra função do nosso corpo. As lágrimas é a mesma coisa. É liberado, né, no nosso canal ocular, e as lágrimas elas também têm a função de lubrificar os olhos, né, muitas vezes, e também está relacionado com as emoções. Muitas das vezes a gente acaba chorando por conta de sentimentos, seja eles emocionais, né, afetivos ou de tristeza. E no caso aqui eu coloquei a glândula uropigiana. O que é essa glândula? É aquela glândula que fica na ponta do rabo de aves, né? Ele serve para produzir um óleo, né, que faz com que as plantas, com que as aves consigam ter, faz com que as aves consigam ter ali uma impermeabilidade, né? Elas não se molham tão fácil, porque essa glândula uropigiana, ela libera um tipo de olhinho, né? Que ajuda a lubrificar as penas e também evitar ali que encharque de água, tá certo? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a aula sobre excreção dos seres vivos é uma aula bem curta, tá bom? Uma aula que está interligada com o sistema de circulação, que faz parte, e que tem como função, então, como eu falei para vocês, a eliminação de substâncias e o excesso de água. Tudo isso para promover a homeostase, que é o equilíbrio dinâmico que o nosso corpo precisa ter para funcionar bem. Beleza? Por hoje é só. Obrigado.